Você está num lugar privilegiado, no cenário da geografia e da história do estado de São Paulo, ao lado de um antigo marco da paisagem que, ao longo de séculos, já atraiu a atenção de inúmeros visitantes. É o Ituguaçu, na língua dos índios, ou Salto Grande, a cachoeira que, desde os primeiros tempos da colonização, foi uma referência no caminho para o sertão. Mais tarde, objeto da curiosidade de cientistas, pintores, poetas e governantes que deixaram seus registros sobre a força das águas e a beleza do cenário. Ao seu redor, recantos pitorescos, uma velha ponte já centenária, jardins, ilhas, caminhos e outros monumentos que se abrem para muitos temas. E ainda a memória de algumas das mais antigas fábricas paulistas, velhas tecelagens do tempo do Império, e na outra margem do rio, a mais antiga fábrica de papel do estado de São Paulo. Mas o grande personagem que passa por este local privilegiado vem de longe e vai para muito longe. Este é o lugar mais apropriado para se falar de um rio que se destaca entre tantos outros rios brasileiros, por seu papel na história do país, pela cultura que cresceu às suas margens e pelos benefícios que trouxe e ainda traz ao homem. Um rio de muitas faces, o grande rio dos paulistas, o velho Tietê. Tietê, água verdadeira. O Tietê já foi chamado de rio teimoso, porque corre das proximidades do mar para o interior, ao contrário do sentido da maioria dos rios. Ele nasce na Serra do Mar, no município de Salesópolis, a 1.027 metros de altitude, e distante apenas 22 quilômetros do Oceano Atlântico. Ali, ele é apenas um modesto olho d'água, a começar sua longa viagem para o oeste. Ao longo de sua extensão, o Tietê atravessa diferentes formas de relevo. Seu primeiro grande trecho é chamado de Alto Tietê e percorre o Planalto Atlântico, a partir da nascente até a altura do município de Pirapora do Bom Jesus.
É nesse trecho inicial que o rio cruza a grande região metropolitana de São Paulo, uma área densamente povoada, onde, além da capital, estão outras cidades de grande e médio porte, como Guarulhos, Osasco e Barueri. Quando se aproxima do final do Planalto Atlântico, o rio ingressa no seu segundo grande trecho, denominado Médio Tietê, e que se subdivide em duas partes. O Médio Superior, que avança até a altura de Laranjal Paulista, e o Médio Inferior, que segue até a altura de Promissão. Ao atravessar os municípios de Cabreúva, Itu e Salto, o Tietê atinge uma linha de queda, onde o terreno perde altitude, dando início à chamada depressão periférica. Já em terreno mais baixo, ele segue por municípios como Dois Córregos, Barra Bonita, Bariri e Ibitinga, totalizando mais de 30 municípios percorridos na sua porção média. A partir de Promissão, vem o último trecho do rio, o Baixo Tietê, que já se encontra nos terrenos do Planalto Ocidental. Em sua porção mais larga e caudalosa, ele cruza 18 municípios, passando por imediações de cidades como Buritama, Pereira Barreto e Itapura. Nesse trecho, o Tietê é plenamente navegável e corta vastas áreas agrícolas do estado de São Paulo. O Tietê chega ao final de sua viagem, lançando-se nas águas do Rio Paraná. Da nascente à foz, são 1.136 quilômetros de extensão. O nome Tietê vem da língua tupi Tietê, que significa água verdadeira, rio verdadeiro, no sentido de rio importante. Outro nome dado a ele no passado era Anhembi, traduzido como Rio das Anhumas. A anhuma é uma ave que se encontrava em abundância nas margens do rio e que chamava a atenção pela saliência rígida no alto de sua cabeça. Desde o início da colonização, o Tietê serviu como caminho para a penetração do território. Mesmo quando não era possível navegá-lo, servia como um indicador do rumo para inúmeras expedições. Portugueses e espanhóis navegaram por suas águas,
ou seguiram orientados por suas margens. Bandeirantes à procura de índios e metais preciosos, padres na catequese, comerciantes, autoridades e soldados. A todos, o grande rio de alguma forma serviu. Já no século XVIII, o Tietê foi o cenário de uma das maiores aventuras da história brasileira. Com a descoberta do ouro em Cuiabá, no Mato Grosso, ele se tornou parte do caminho fluvial das monções. As monções eram incríveis expedições que levavam pessoas, alimentos, ferramentas e outros materiais até Cuiabá, e de lá traziam o ouro extraído das minas. Os embarques ocorriam no antigo porto de Araritaguaba, atual Porto Feliz, pouco abaixo de onde estamos. Eram viagens assombrosas que duravam de 4 a 6 meses, passando por diversos rios. As grandes canoas eram conduzidas a remo e expunham os viajantes a todo tipo de perigo e desconforto, como corredeiras e saltos, naufrágios, epidemias de doenças e ataques de índios e animais. Assim, apesar de todas essas dificuldades, o Tietê se transformou também no corredor que levava e trazia riquezas, que fazia surgir cidades e que tornou possível o povoamento do interior do Brasil. Conquistar o interior do Brasil, e isso os livros mesmo didáticos já têm mostrado, foi um esforço de uma guerra contra populações indígenas. Enfim, foi uma história de escravização. Com o passar do tempo, as regiões cortadas pelo rio se tornaram áreas agrícolas. O primeiro grande fenômeno foi a cana-de-açúcar, a partir do século XVIII, com as grandes propriedades rurais implantadas graças ao capital gerado pelo ouro. Algumas sedes das antigas fazendas e engenhos de açúcar dessa época ainda podem ser vistos no Vale do Médio Tietê. No final do século XIX, foi a vez do café se estender por vastas regiões ao lado de várias outras culturas que se valiam, inclusive, do trabalho de levas numerosas de imigrantes. A ampliação das lavouras, com a derrubada das matas, a chegada da ferrovia e a abertura de estradas de rodagem foi ampliando as fronteiras paulistas cada vez mais para o oeste, nas duas laterais do grande eixo representado pelo Tietê. Novas cidades foram sendo plantadas ao longo de todo o século XX, enquanto uma pecuária poderosa se firmava e uma agricultura a cada dia mais mecanizada ganhava amplas áreas, até chegar à produção moderna e em larga escala que se vê nos dias de hoje. A indústria, por sua vez, aos poucos foi deixando sua concentração nos arredores da capital e também avançou cada vez mais no rumo do interior. Tudo isso alterou em definitivo a antiga paisagem do sertão e deu às margens do rio cenários que se modificam a cada dia. O Vale do Rio Tietê foi também o palco para o casamento entre duas culturas, a do índio e a do colonizador português, onde misturavam-se conhecimentos e modos de vida, dando origem à chamada cultura caipira.
de um jeito próprio e diferente de falar. Somos caipiras com muito orgulho. Ser caipira tem esse sotaque engraçado de tu, né? Que toda a nossa região tem. Gostar de coisas mais simples, conversar com os amigos, ficar na porta. Sabe que é desse jeito aí que eu gosto de ser? Que jeito? Caipira. De manifestar a fé, de cantar, foi chegando e eu velho dizendo, vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. e de construir. Enfim, um conjunto de hábitos e saberes que os paulistas, a partir das margens do Tietê, levaram para muitas outras regiões. A essa cultura, mesclada de branco e índio, vieram depois se juntar traços e valores de origem africana, com a escravidão negra exigida pela lavoura. Vou na casa de Nhô Pedro, Nhô, tudo Nhô. Tudo é língua portuguesa. Dos tempos dos portugueses, com os escravos. Inhá, Inhô, Sinhá, Sinhô. Voz Mecê, Mecê e Vassuncê. E a congada vem do Congo. E o Congo é do negro. E como o negro veio, né, estava conversando com a pessoa, o negro veio para cá, então ele trouxe a dança dele de lá, que é a congada, a umbigada, né? Já no caminhar dessa cultura pelo Médio Tietê, ou seja, a cultura caipira encontrando aí com esse bandeirante que chegou com a cultura indígena, ela foi também adaptando novos elementos culturais. Ela foi dando origem ao jongo, que também é uma umbigada. Só que por várias pressões de vários aspectos, hoje é uma insinuação da umbigada no jongo. Da minha terra, São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui. São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui. E bem mais tarde, outros valores se juntaram, trazidos pela imigração europeia e asiática, a partir dos tempos áureos do café e do início da industrialização. Viajar ao longo do Tietê é percorrer um rico mosaico de hábitos e manifestações que falam desse passado. Surgem as casas simples na zona rural, que ainda guardam a técnica construtiva cabocla dos velhos tempos, a pau a pique e taipa de pilão. Estão ali também as igrejas barrocas, que a arte europeia trouxe para as terras tropicais, e os santuários que arrastam milhares de fiéis todos os anos, em romarias que levam milhares de peregrinos a seguir pela margem do rio. É essa força maior que Deus nos dá, que faz com que a gente consiga andar 140 km com peso nas costas, em subida, descida, em barranco, no sol, na chuva. Cara, filho, onde é que tá chegando? Uma emoção muito grande, cara. Depois de 7 dias andando, tá conseguindo chegar inexplicável.
rio de onde saíram imagens e crenças profundamente fincadas na alma popular. São tradições religiosas que dão o colorido às ruas das velhas cidades e erguem monumentos impressionantes na paisagem. Muitas dessas tradições acontecem, inclusive, no leito do próprio rio. Ao longo do Tietê, o som das violas se mistura à batida dos pés e ao canto sincero do homem do interior. Faz o povo desconfiar. Você veio mexer com o Toninho, então tem que me aguentar. Junta-se ao ritmo dos batuques, ao rodopio das saias, às palmas das mãos, ao colorido dos trajes e remete a tradições cujas origens se perdem no tempo. O Vale do Tietê foi também um dos berços da culinária paulista, da culinária do sertão, com pratos simples e saborosos, cujos ingredientes trazem a herança indígena, a memória das marchas pela mata, os hábitos dos antigos tropeiros e os segredos das avós. Nas cidades ribeirinhas acham-se artesãos populares, com a habilidade de suas mãos, criando beleza e arte. Utilizando técnicas que se transmitem de geração em geração. Aqui em Bariri, a técnica do amarrio começou com a inspiração dos pescadores que pescavam no rio Tietê e também confeccionavam as suas redes com nós, né, passando assim a técnica às suas esposas, que começou a dar nós nas toalhas, nos panos de prato, e hoje passando para cadeiras, bolsas, colares, redes de descanso. É ainda o território dos contadores de causos, dos antigos pescadores com suas histórias, dos amantes do velho rio, que conhecem seus segredos, sua importância e sua poesia. Faz uns 12 anos que eu moro aqui no rio Tietê. A gente vive da pesca, né? A gente mesmo vai atrás da gente. A gente pesca aí, vende os peixes aqui mesmo, os turistas. E o rio é bem rico de peixe aqui pra nós, né? A gente pesca de segunda a sexta-feira. Pesca de dia, de noite, não tem hora. Pode estar com chuva, sem chuva, com vento, sem vento, a gente está no rio. Qualquer jeito pesca. Qualquer jeito a gente busca o peixe. O Tietê é um rio de muitas faces. Além do importante papel que cumpriu no passado, do caminho que foi e da cultura que ajudou a produzir, ele se abre no presente com um leque de possibilidades de aproveitamento pelo homem. Ele é um rio com muitas barragens e usinas hidrelétricas, estendidas por quase todo o seu curso, desde as unidades pioneiras, ainda no começo do século XX, quando a energia elétrica era apenas uma novidade. Com
Com o avanço dos tempos, foram surgindo unidades maiores e mais potentes, que alteraram a paisagem natural em muitos pontos. Fazendo surgir barragens, represas, canais e eclusas. Hoje, somadas, elas têm potencial para gerar mais de 2.300.000 megawatts de energia. O Tietê é também uma moderna estrada fluvial. Navegável em 650 quilômetros, ele integra o sistema hidroviário Tietê-Paraná. Esse sistema integrado permite a ligação entre 5 estados brasileiros com grande produção agrícola, além do Paraguai. A construção de eclusas para vencer os desníveis do rio permitiu que as embarcações se deslocassem por seu leito, transportando diversos produtos agrícolas, com grande destaque para a soja e seus derivados, além de madeira, areia, cascalho e vários outros itens. Somando-se toda a movimentação da hidrovia Tietê-Paraná, chega-se a cerca de 2 milhões de toneladas de carga por ano, o que a faz merecer o nome de Hidrovia do Mercosul. Outra face que se abre é a do lazer e do turismo. As cidades ribeirinhas, situadas em trechos navegáveis, em especial do Baixo Tietê, exploram uma série de atividades de lazer ligadas diretamente ao rio. Nessa região, existem locais em que as águas foram represadas, alargando-se o rio, favorecendo assim o uso múltiplo das águas e tendo como principais atrações as praias de água doce, os clubes náuticos e a pesca esportiva. Todo o passado de história do Tietê e as contribuições que ele deu para a formação de São Paulo e do Brasil não o livraram, porém, da degradação ambiental. O processo desorganizado de industrialização e urbanização da região metropolitana de São Paulo transformou o rio Tietê em um canal receptor de poluição industrial e esgoto doméstico, somando-se às outras 22 cidades que, além da capital, despejavam seus dejetos diretamente nas águas do rio. As consequências desse processo de degradação se fizeram sentir na economia, no bem-estar da população, na saúde e na perda de muitos hábitos e tradições que, infelizmente, desapareceram por força da poluição. Em muitas áreas, o rio onde outrora se nadava, pescava, onde se podia praticar esportes, passou a apresentar um triste cenário de desrespeito à vida e à natureza.
Dentre os projetos criados para reverter esse grave problema, destaca-se o Projeto Tietê. Trata-se de um conjunto de obras que visa ampliar a cobertura e o tratamento dos esgotos da região metropolitana de São Paulo. As ações ocorrem no entorno da capital, mas refletem no interior do estado. Entre 1992 e 1998, a construção de 3 grandes estações elevou o índice de coleta de esgotos e do seu tratamento. Diante disso, a mancha de poluição que surge na capital vem recuando a cada ano. A melhoria pode ser percebida no interior, onde a presença de espuma e outros sinais de degradação vem lentamente diminuindo. Assim, hoje já é possível encontrar peixes de grande porte na bacia do Médio Tietê. Todos os esforços são válidos e necessários para devolver a plena vitalidade ao Tietê. A base indispensável desse trabalho é a conscientização de toda a sociedade acerca da importância, da riqueza, dos vários papéis já cumpridos e ainda por cumprir por esse rio extraordinário. Ele que foi rota para a conquista do território, berço de uma cultura, caminho do ouro, da agricultura, rio das usinas hidrelétricas, dos pescadores, estrada fluvial do Mercosul, cheio de sentidos e de vida. Um rio do passado, do presente e certamente do futuro. Um bravo paulista, um brasileiro chamado Tietê.